Olá, eu sou Cleovânia Barbosa, acadêmica do curso de enfermagem do 10º semestre da Faculdade Rodolfo Teófilo. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os cuidados com estomias para pacientes e acompanhantes em domicílio. O que são estomias, né? Na verdade, estomia é um orifício que é feito em uma parte do corpo para ligar um órgão ou uma víscera ao meio externo. Por exemplo, aqui eu tenho um manequim e trouxe para vocês para demonstrar. A traqueostomia, né? Que é uma das estomias das quais eu vou abordar. É um orifício realizado na traqueia, né? Que é o órgão que vai se ligar ao exterior. Esse é um tipo de estomia respiratória. A gastrostomia, que é realizada para ligar o estômago ao meio externo. É uma estomia de alimentação. E aqui eu trouxe a colostomia, que é uma estomia de eliminação, que ela tanto pode ser no intestino grosso, como também no intestino delgado. Quando essa estomia é realizada no intestino delgado, ela é denominada de ileostomia. Bom, por ordenança da minha cinegrafista, eu batizei a minha manequim de MEV, tá? Então, como a minha MEV, ela teve que passar por muitas cirurgias, está muito debilitada, né? Não... teve o seu trato aqui intestinal interrompido, né? Foi feita uma colostomia. Nós vamos aprender, então, como cuidar dela, certo? Eu tenho aqui uma bolsa de colostomia, que eu adorei esse modelo, porque ela tem um feltro bege aqui, que ele meio que esconde um pouco o conteúdo, né, da bolsa. E isso, de certa forma, é melhor para o paciente, né? Porque a maioria das bolsas não tem essa proteção aqui e fica totalmente exposto, assim, né? Tipo, de longe se vê o conteúdo. Ah, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Só que o paciente vai se sentir um pouco melhor, né? Questão, assim, de conforto. Aqui, olha só. Nós temos esses anéis desenhados, né? Aqui no verso da bolsa. E eles têm aqui justamente a finalidade de medirmos o diâmetro do ósseo, né? O diâmetro da estomia aqui, para poder realizarmos o corte de acordo com a nossa necessidade. Porque existem estomias de vários tamanhos. Algumas recém-feitas que ficam mais edemaciadas e são maiores, outras que já são menorzinhas. E para isso nós temos esses anéis. Eu confeccionei aqui, num pedacinho, numa plaquinha de acetato, alguns orifícios que vão facilitar. Por quê? Porque na hora de medir, se eu colocar essa bolsa aqui, vai ficar ruim de visualizar. Como que eu vou saber em que anel cortar? Eu não consigo visualizar o meu ósseo. Se por um lado o feltro ajudou no sentido de conforto para o paciente, questão estética, por outro lado dificultou para a medição do estômago. E aí eu peguei essa plaquinha de acetato e coloquei aqui e fui fazendo os desenhos e depois eu só recortei. Em casa você pode fazer com até cortar uma garrafa PET, né? Colocar na bolsa, desenhar, corta uma tirinha assim, que é a mesma coisa. E aqui eu posso fazer essa medição. De acordo com o tamanho do meu ósseo aqui, vai ser o tamanho que eu vou cortar na minha bolsa. Então, esse é o tamanho, né? Daqui da colostomia, da minha mévia. E eu vou utilizar a minha plaquinha de acetato, vou medir aqui, e aí eu vou marcar com uma caneta para saber o diâmetro, né, que eu vou cortar, quanto que eu vou precisar cortar. Marquei aqui, eu vou utilizar uma tesoura sem ponta, certo? Para não correr o risco de furar a bolsa aqui do outro lado. Ok. As bolsas, elas vêm com essa película aqui com a marcação. Então, algumas vêm com uma plaquinha tipo acetato que você precisa remover antes do corte. Essa, se eu remover, eu não vou saber quanto cortar. Ou eu posso utilizar aqui o meu próprio desenho, mas pode ficar torto. Então, o ideal é deixar desse jeito e realizar o corte. Eu vou realizar esse corte aqui para mostrar para vocês. Vocês fazem um cortezinho reto. E aí, ó, vocês vão fazendo assim. Essa minha tesoura sem ponta não é muito boa e eu costumo utilizar outra. Mas para quem está iniciando, né, tá aprendendo a manipular a bolsa, é importante utilizar sem ponta para não acontecer nenhum acidente e perder a bolsa. E essa plaquinha acaba deixando ela um pouco mais durinha para cortar. Outro detalhe interessante e muito importante de se observar é que quando o paciente é acamado,
a posição da bolsa, ela vai ser diferente da posição para o paciente que consegue caminhar, para o paciente que é mais independente, certo? Cortei aqui no tamanho que eu vou precisar, aí agora sim, eu vou remover, tá? Essa película da marcação, e aí, ó, aqui tem uma resina. Essa resina, que é na cor bege também, com o tempo, ela vai mudando de cor, né? E vai perdendo ali a aderência. Então, é importante que a troca dessa bolsa seja realizada de acordo com a necessidade, certo? Se essa plaquinha aqui, essa resina, estiver ficando esbranquiçada, quase que por completo, já é hora de trocar. Ou quando completarem 4 dias, 5 dias, né, de troca da bolsa, é importante fazer a retirada, certo? Vou colocar a bolsa. Se o meu paciente é um paciente que caminha, é um paciente independente, eu colocarei a bolsa assim, na vertical, com a pontinha aqui, a boquinha para baixo. Se o meu paciente é um paciente acamado, eu vou colocar essa bolsa assim. Por quê? Porque o meu paciente deitado, eu vou precisar fazer a higiene dessa bolsa, né? Esvaziar ela e lavar. Então, vai ficar mais difícil se eu colocar nessa posição. Então, ela vai ficar assim para o paciente acamado. A minha média está debilitada, mas ela consegue ficar de pé. Então, eu vou colocar aqui a bolsinha dela, observando para que a resina não grude na estomia, que fique só em volta dela. Aqui vai ficar um pouquinho difícil de ver, mas ó, dá certo, né? Removi aqui, afastei o feltro, vocês podem visualizar, certo? Coloquei aqui, eu vou retirar essa fitinha que tem aqui, ó. Aí tem umas pontinhas aqui que a gente pode estar fazendo a retirada, ó. Tem um papelzinho e tem um aqui, ó, para aderir melhor e não correr o risco de vazamento. Aqui tá muito próximo da minha sonda de alimentação, mas isso não tem problema nenhum, que ela vai pegar aqui do ladinho. Me certifico de que tá toda bem aderida à pele, vou tirando e já vou grudando devagarinho, para que ela não fique enrugada, para não ter perigo de vazamento. Pronto. Minha paciente já está com a bolsinha. Muito importante, essa bolsa ela vem com um clamp. Esse clamp funciona da seguinte forma. Tem essa pontinha aqui, você vai empurrar um pouquinho para trás e levanta. Porque se você tentar só levantar aqui, ó, ele pode quebrar, ele é frágil. Então, empurra um pouquinho para trás, levanta, aí você vai fechar aqui a bolsa. É muito simples. Você vai dobrar ela aqui, ó, como se fosse uma presilha, certo? Dobrou aqui, não precisa ficar dando voltas. Você vai fechar aqui, como se fosse uma presilhazinha, até, ó, dar um estalinho. Não vai fazer um som alto, mas você vai sentir quando dá o estalinho. Pronto, fechei o meu clamp, a minha bolsa está bem aderida e aqui tá fechadinha, não vai ter perigo de vazamento. Quando que eu vou trocar a bolsa? A bolsa não trocar. Quando que eu vou limpar a bolsa? Sempre que houver necessidade. Sempre que tiver eliminações, né? E é importante não deixar acumular muito, não passar de 1/3, porque aí a bolsa vai ficar pesada e o risco de descolar aumenta. Para fazer a higiene, né, dessa bolsa. Aí seria interessante que você utilizasse luvas, né? Você pode solicitar na unidade de saúde, enfim, ou comprar as luvas, né? E aí, calçadas as luvas, tá? Você vai, empurra essa pontinha, levanta, vai abrir aqui segurando para não causar nenhum acidente, não fazer bagunça. Você pode utilizar o que você tiver disponível, um piniquinho, um saquinho, enfim, o que for acessível para vocês, o que tiver disponível. Aqui você pode passar a mão por aqui, dependendo da consistência das fezes, e fazer a extração, né, desse conteúdo. Lavar. Como que eu vou lavar aqui? Eu posso lavar essa bolsa com água do chuveiro, com água da torneira, ou eu só tenho que usar soro fisiológico. Se você tiver o soro, você pode lavar perfeitamente com soro. Vai jogar sorinho aqui dentro, tá? E vai lavar, segurando aqui a boquinha dela pra cima. Você pode passar a mão assim por fora da bolsa pra conseguir tirar todo o resíduo e vai jogar desprezar.
lava de novo até que fique a contento, né? Se você viu que já tá bem limpinha, que é como você quer, beleza. Pode ser feito também no banho. Coloca, abre aqui a boquinha embaixo do chuveiro, deixa colocar um pouco de água, faz esse movimento para tirar todo o resíduo, despreza. Depois é só secar bem, né? Uma gazezinha com a toalhinha limpa, um paninho limpo. Coloca de volta o clamp. Aqui. Esse clamp é recém aberto, então ele ainda tá pronto. Fechei a minha bolsinha, certo? Detalhe, sempre secar bem, não precisa passar creme, passar pomada nenhuma, porque isso vai dificultar para a bolsa aderir e daí vai ficar vazando. Quando que você vai utilizar algum creme, barreira, alguma coisa? Quando houver presença de irritação na pele, e isso deve ser feito com orientação de um especialista, certo? Caso contrário, não há necessidade. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês possam tirar suas dúvidas no dia a dia. A gente vai disponibilizar o QR Code para vocês terem acesso a esse vídeo sempre que tiverem dúvida de como realizar algum procedimento, certo? E é isso.